Oremos, querido Deus e eterno Pai que está nos céus, toda a honra, toda a glória sejam dadas ao seu nome, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que pagou o preço pela nossa desobediência, aquele que está conosco, que dá ordens aos seus anjos para nos guardarem em todos os seus caminhos. O Senhor é aquele que nos defende dos ataques dos inimigos. O Senhor é aquele que nos dá a força e o poder e que nos deixou ficar um manancial, um manual de instruções, uma fonte de poder para que nada nos faltasse. Muito obrigada, Senhor, pela misericórdia. Muito obrigada, porque com o Senhor nós temos tudo. Não precisamos de mais nada. Agora, nesta hora que vamos mergulhar no estudo da sua palavra, suplicamos ao Pai que o Senhor nos ilumine, nos ensine e nos ajude a viver pela fé nessa mesma palavra, porque a sua palavra tem poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu ia ler aqui Isaías 54:10, que diz: os montes podem se afastar e as colinas podem ser removidas, mas a minha bondade não se afastará de ti. Olha Amém. só que promessa. Amém. Nem será removida a aliança da minha paz, diz o Senhor, aquele que tem misericórdia de ti. Glória a Deus. Que linda Que grande promessa. promessa está aqui. Tremenda. Muito bom. Estava aqui a refletir e vou ler-vos aqui uma citação, outra citação do Desejar Todas as Nações, que se encontra no capítulo 41. Eu sei que já falámos sobre isto, mas eu penso que vale a pena meditar mais uma vez. Capítulo 41, na página 270.5, diz assim: a vida de Cristo, que dá vida ao mundo, acha-se em sua palavra. Era por sua palavra que Cristo curava a moléstia e expulsava os demónios. Por sua palavra acalmava o mar e ressuscitava os mortos. E o povo dava testemunho de que a sua palavra tinha poder. Ele falava a palavra de Deus como o fizera por intermédio de todos os profetas e instruidores do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo. E o Salvador desejava fixar a fé dos seus seguidores na palavra. Quando a sua presença visível fosse retirada, a palavra devia ser a sua fonte de poder. Como seu mestre, deviam viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que nós possamos refletir sobre isto, viver isto, porque a vida de Cristo está na palavra e porque o que Jesus sempre desejou fazer foi fixar a nossa fé na palavra e ela deve ser a nossa fonte de poder. Portanto, não somos nós, com o nosso esforço, com a com o nosso domínio próprio,
que podemos transformar a nossa maneira de ser. Mas é a palavra que vai fazê-lo. Para isso, ela tem que estar dentro de nós. Ela não está longe de cada um de nós, mas precisa estar na nossa mente e no nosso coração. E viver por ela. Não é pela palavra de mais ninguém. E ela vai transformar o nosso caráter. Amém. Porque ela diz. E ela tem poder. E ela é Cristo. Jesus subiu ao céu, deixou de estar visível, palpável, mas ele deixou alguma coisa. O que é que ele deixou? A sua A sua palavra. palavra. A palavra. A palavra. Por isso ele diz, aliás, eu acho que até está aqui no seguimento, eu vou ler mais um pouquinho. No seguimento, não, diz antes. Desculpem, sim, antes, no parágrafo anterior, no 240.4, ele diz: o Salvador respondeu-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito, com letra grande, e vida. Então, se alguém quer estar cheio do Espírito Santo, significa que tem que estar o quê? Cheio da palavra. Cheio da palavra. Louvado seja Deus. Cheio da Amém. palavra é cheio de vida. É cheio de Cristo. Não é um espetáculo. Demais. Quando nós cantamos vive em mim, Santo e bom Consolador. Como é que ele vive em mim? Lembrando da Pela palavra. palavra também. Pela palavra. É a palavra, irmãos. É a palavra tão simples, não é? Tão simples. Ok. Quis só partilhar isto convosco mais uma vez, já falámos sobre isto, mas acho que não é demais. E são estes que vão viver, ou melhor, que vão viver o concerto eterno. Não é? Não é o pacto lá do Sinai. Tudo o que o Senhor disser, nós vamos fazer. Nós vamos reformar a alimentação, nós vamos reformar o vestuário, nós vamos. Não é? Não são esses. São aqueles que vão viver o pacto eterno. O Senhor vai fazer. Eu creio que Ele vai fazer. Porque Ele diz aqui na palavra, aquele hino, Ele vai agir. Eu não sei quando, não sei como, só sei que Ele vai agir. Amém. Esse é o pacto eterno. Simplesmente fé, né? Simplesmente fé. E é só o que nós Simplesmente. precisamos. Querer, não precisamos mais nada. Aqui, nós já falámos sobre isso, desculpem voltar outra vez ao mesmo assunto, mas aqui em Gálatas, nós já vimos, Gálatas 4, a partir do versículo 21 ao 31, não fala aqui dos dois pactos, As duas alianças. as duas alianças, a da escrava, Agar, E a da livre. e a da livre. E diz aqui, uma é do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a escravidão. Eu tenho que fazer isto, eu não posso fazer aquilo, eu não posso comer aquele outro, eu não posso. Estão a ver? Escravidão.
Os escravos é que dizem isto, que não podem, não podem, não podem, não conseguem, não conseguem, não conseguem. São escravos, é a linguagem de escravo. Agora, a linguagem do livre, que é Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe. E depois em Hebreus, aqui no capítulo 12, diz assim, versículo 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião, que é o do pacto eterno, é o Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, onde todos são livres, felizes, à Jerusalém celestial, a miríades de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador de um novo pacto. Estão a ver aqui? Um novo pacto. Não é que ele tivesse sido feito depois do Sinai. Por que é que lhe chama novo? Porque finalmente a gente entendeu. É novo. É a vida pela fé. É a libertação da escravidão do Egito. É Cristo faz. Ele vai agir. Um novo pacto. E ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Então Deus diz aqui, irmãos, que nós chegamos aí. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Temos que vigiar continuamente, porque Satanás deseja continuar a manter-nos escravizados. Escravizados pelos sentimentos, escravos da justiça própria, escravos até de outras pessoas. É impressionante. Satanás, ele é muito cruel. Ele é muito cruel. Vou só ler aqui um pouquinho e depois entramos no nosso estudo. Aqui do livrinho, Cuidado com os Anjos. Não é para nos assustar, mas é para nos fazer perceber quão horrível é a escravatura. O título do capítulo é Liberdade Perdida. Ou seja, aquelas pobres irmãs, e não só elas, mas particularmente elas, pensando que estavam falando com anjos que eram enviados por Deus para lhes dar aquelas informações todas, e que se consideravam a elite, porque os anjos diziam-lhes que elas eram o grupo escolhido por Deus. Então o autor diz assim, não temos como saber, porque os anjos caídos abandonaram os Greenies, que era a tal família. Mas acredito pessoalmente que Lynn Green, que foi assassinada brutalmente, não estava trabalhando tão duro e da maneira que os espíritos malignos queriam, e por isso decidiram matá-la. Várias vezes fiquei impressionado com algumas das realizações dos outros adoradores de espíritos com a ajuda dos anjos de Satanás. Isto é o autor Roger Morneau que está a dizer que ficou impressionado. Depois fiquei chocado ao descobrir que muitos desses mesmos indivíduos encontraram mortes violentas. E o mais perturbador era que, muitas vezes, o sumo sacerdote culpava essas pessoas por terem atraído a ira do grande mestre sobre si mesmas, por algum erro estúpido ou por serem muito tímidas ou covardes diante de problemas.
Elas trouxeram a destruição sobre si mesmas e mereceram. Ele costumava dizer. Já repararam que esta é uma linguagem que até às vezes nós temos? Quando dizemos que a pessoa trouxe, não é? O mal sobre ela própria, é verdade. Mas aqui ele está a dizer que foi o próprio mestre. Agora reparem, em um caso específico, um adorador de espíritos foi decapitado em um terrível acidente de carro. Ele era adorador de espíritos. Para meu horror, o sacerdote afirmou que o grande mestre, Satanás, planeou que a morte fosse dessa forma por alguma boa razão. Fiquei com a impressão de que o sacerdote se sentia compelido a dizer algo que fizesse as pessoas pensarem bem do seu mestre sobrenatural. Ele sempre protestava que Satanás tratava as pessoas em seu serviço de forma justa, argumentando que, quando o grande conflito terminasse e os habitantes das galáxias reconhecessem Satanás como o único Deus e governante legítimo deste planeta, então ele ressuscitaria esses indivíduos e os honraria pelo papel que desempenharam no avanço do seu reino. Cada um deles receberia recompensas adequadas. O que é que nós podemos tirar disto aqui? É uma contrafação. Uma contrafação. Exatamente. Além disso, ele mantém as pessoas acorrentadas. Ele não tem contemplações nem por aqueles que o servem. O que é que Deus nos está a dizer com isto? Que nós somos, graças a Deus, um povo que tem muita luz. Sim, Rose. Não, pode terminar seu raciocínio, depois eu falo. Não, podes falar. Outro dia a senhora falou que nesse livro aí ele ensinava a gente como orar. Eu fiquei querendo saber, que eu não tenho um livro. Eu li realmente que ele diz que nós devemos pedir para certas pessoas, não é? Portanto, o derramamento sobre elas dos méritos do sangue puro e divino de Cristo. Os méritos do sangue de Cristo. Eu posso ler aqui. Ele diz assim: agradeça-lhe pelo seu amoroso cuidado sobre você e aproprie-se dos méritos do seu sagrado e divino sangue derramado no Calvário para a sua salvação. Apropriar-se dos méritos. Pois mais à frente diz: se desejamos poder do alto ao orar por nós mesmos ou por outros, devemos ir onde o poder pode ser encontrado. E o poder infinito é encontrado nos méritos do sangue divino de Cristo. Nós cantamos isto. Se do pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. Os méritos do sangue. Esse sangue tem poder, irmãos. E nós precisamos clamar por ele sobre várias pessoas. E nós começamos, depois de ler este livro, nós começamos a ver as coisas de outra forma. Ou seja, nós começamos a ver um mundo invisível. Nós começamos a ver como há pessoas que estão escravizadas e que fazem a vida negra a outras. Nós começamos a ver como há pessoas, como é que vou dizer, maltratadas por anjos do mal, com doenças, com opressões, com depressões, com ansiedades, com iras. Nós conseguimos ver um mundo invisível, que era isso que Jesus via. Ele via. Tanto que quando, em várias situações,
aqueles endemoninhados falavam e diziam: o que é que vieste aqui fazer? Vieste perturbar-nos? Jesus via, ele ouvia essas palavras, mas ele sabia que quem as estava a pronunciar não era aquela pessoa. Porque aquela pessoa apenas estava a ser o canal através do qual esses anjos caídos se manifestavam. Mas o desejo daquela pessoa era por libertação. Percebem o que é que Jesus via? Aquilo que nós às vezes não vemos. Nós vemos a pessoa e o que ela faz. Quando, no fundo, ela é vítima desse poder invisível. Por isso a promessa é aquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu. É aquilo que Deus prometeu àqueles que o amam e que pelo Espírito Santo nos revela. Então, por isso a nossa forma de ver começa a mudar. Nós começamos a ver as coisas como Jesus via e não a ver as coisas que estão à nossa frente, percebem? Sim. Isto é um privilégio muito grande. Por isso é que ele amava as pessoas. Porque ainda que elas lhe fizessem mal, ele sabia que elas apenas eram um instrumento usado por alguém que não era visível. Elinha, Oi. eu posso fazer um comentário? Sim, claro. Eu ouso dizer que nós voltaremos a ver as coisas como Jesus via. Amém. Porque isso já foi um privilégio nosso desde a criação. Exatamente. E quando isso nos foi roubado, nós nos tornamos escravos, porque agora nós não mais pensamos como deveríamos, não é? Uhum. Com a sabedoria do Pai, mas nós nos tornamos escravos porque estamos pensando por nós mesmos. E o Sim. que o mundo faz hoje é geralmente ensinar as pessoas a pensar por elas mesmas. É, exatamente. E muitas vezes a gente acha que a gente deve fazer isso para a gente não ficar escravo de outros. Mas, Uhum. na verdade, para Satanás, tanto faz se a gente está escravo de outros ou se nós estamos escravos de nós mesmos. É isso. Veremos o que Deus quer que nós sejamos livres em Cristo. Exatamente. Porque para a liberdade, Cristo nos libertou. E este livro a mim tem-me feito compreender muitas coisas, realmente. Pronto, foi um caso verídico, irmãos, e eu acredito que nós não podemos ser assim, nós temos que ter sensibilidade, mas não ser sensíveis, percebem o que eu quero dizer? O que me esclareceu isso foi o livro Fontes Vivas ou Cisternas Rotas. Esse livro Pois. trouxe para mim uma clareza muito grande do que era a criação de Deus e o que se tornou e agora que Deus quer voltar a fazer. É a recriação. E é Uhum. muito interessante como o livro conta exatamente a estratégia de Satanás, que não mudou nada. Ele não é criativo, ele não faz nada diferente do que fez lá no Éden. Uhum. Agora é que nós temos uma situação diferente, mas as estratégias são exatamente as mesmas. Uhum. Exato. Ok. Vamos então começar a ler o livro, começar o capítulo 56 de Patriarcas e Profetas, Eli e seus filhos. Ontem lemos na Bíblia e hoje vamos ler o comentário do Espírito de Profecia. Eli era sacerdote e juiz em Israel. Ocupava as posições mais elevadas e de maior responsabilidade que havia entre o povo de Deus. Como homem divinamente escolhido para os sagrados deveres do sacerdócio e posto no país como a autoridade judiciária mais elevada, era ele olhado como exemplo e exercia grande influência sobre as tribos de Israel. Mas, embora tivesse sido designado para governar o povo, não governava a sua própria casa. Eli
era um pai transigente. Amando a paz e a comodidade, não exercia a sua autoridade para corrigir os maus hábitos e paixões dos seus filhos. Em vez de contender com eles ou castigá-los, submetia-se à sua vontade e os deixava seguir o seu próprio caminho. Em vez de considerar a educação dos seus filhos como uma das mais importantes das suas responsabilidades, tratou dessa questão como se fosse de pequena relevância. O sacerdote e juiz de Israel não foi deixado em trevas quanto ao dever de restringir e governar os filhos que Deus dera aos seus cuidados. Mas Eli recuou deste dever, porque o mesmo implicava contrariar a vontade dos seus filhos. Isto é algo muito importante. O que eu percebo hoje é que parece, não é, que os pais têm medo que os filhos deixem de gostar deles. Não é isso que encontramos tantas vezes? Então, sem pesar as terríveis consequências que se seguiriam à sua conduta, condescendeu com seus filhos no que quer que desejassem e negligenciou a obra de os habilitar para o serviço de Deus e para os deveres da vida. De Abraão disse Deus: eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor, para o obrarem com justiça e juízo. Gênesis 18, 19. Eli, porém, permitiu que os seus filhos o governassem a ele. O pai se tornou sujeito aos seus filhos. A maldição da transgressão foi visível nas corrupções e males que assinalaram a conduta dos seus filhos. Estes não tinham a devida apreciação do caráter de Deus, nem da santidade da sua lei. Para eles, o seu serviço, o serviço de Deus, era uma coisa comum. Desde a infância se haviam acostumado ao santuário e aos seus serviços, mas em vez de se tornarem mais reverentes, perderam toda a intuição da santidade e significação do mesmo. O pai não lhes corrigira a falta de reverência para com a sua autoridade. Não obstara ao desrespeito deles pelos serviços solenes do santuário, e quando chegaram à maioridade, estavam cheios dos frutos mortíferos do ceticismo e da rebelião. Se bem que totalmente incapazes para o ofício, foram postos como sacerdotes no santuário para ministrarem perante Deus. O Senhor dera as instruções mais específicas com relação à oferta dos sacrifícios, mas estes homens, ímpios, levaram ao serviço de Deus o seu desrespeito à autoridade e não deram atenção à lei das ofertas, que deveriam ser feitas da maneira mais solene. Os sacrifícios que apontavam à morte de Cristo no futuro estavam destinados a conservar no coração do povo a fé no Redentor vindouro. Daí o ser da máxima importância que as determinações do Senhor com relação aos mesmos fossem estritamente atendidas. Portanto, eles sabiam, não é? Sabiam que isso representava, era um tipo, os sacrifícios apontavam à morte de Cristo no futuro. É muito interessante este parágrafo aqui. As ofertas pacíficas eram especialmente uma expressão de ações de graças a Deus. Lá está, há diferentes ofertas. As pacíficas são ações de graça. Nestas ofertas, apenas a gordura devia ser queimada no altar. Certa porção especificada era reservada aos sacerdotes, mas a maior parte era devolvida ao ofertante para ser por ele e seus amigos comida em um festim sacrificial. Assim, todos os corações deveriam ser, com gratidão e fé, encaminhados ao grande sacrifício que deveria tirar o pecado do mundo. Os filhos de Eli
em vez de se compenetrarem da solenidade deste serviço simbólico, apenas pensavam como poderiam dele fazer o meio para a satisfação própria. Não contentes com a parte que lhes tocava das ofertas pacíficas, exigiam uma porção adicional. E o grande número desses sacrifícios apresentados nas festas anuais dava aos sacerdotes oportunidade de se enriquecerem à custa do povo. Ou seja, de alguma forma, eles viviam, eu não sei se aqui vai dizer, porque depois num dos profetas menores ele diz, eles, quanto mais o povo pecava, mais eles recebiam de ofertas. Não somente reclamavam mais daquilo a que tinham direito, mas recusavam-se mesmo a esperar até que a gordura estivesse queimada como oferta a Deus. Persistiam em reclamar qualquer porção que lhes agradasse e, sendo-lhes negada, ameaçavam tomá-la pela violência. A irreverência por parte dos sacerdotes logo despojou o serviço da sua significação santa e solene e o povo desprezava a oferta do Senhor. 1 de Samuel 2, 12 a 36, como nós lemos. Ô, Beli, O grande... Sim, deixa eu fazer um comentário, posso? claro. Se calhar aqui tá. Isso é roubo, não é? O que eles faziam aqui era roubar o povo. Era, mas não só. Sim, é primeiro, né? E se calhar aqui tá o início do pensamento dos sacerdotes e fariseus da época de Cristo. Porque eles usavam o sacrifício do santuário naquela altura para se enriquecerem. Uhum, Quanto mais o povo pecava, mais rico eles ficavam. Então claro. eles queriam mais saber da expiação, porque interessava que o povo continuasse a pecar. Exatamente. E Mas essa há era a um... ideia deles aqui nessa descrição, não é? Sim, mas ontem nós vimos que era mais do que isto, é que a gordura, Deus tinha dado a instrução de que a gordura tinha que ser retirada logo em primeiro lugar e devia ser queimada no fogo, porque a gordura era um símbolo de pecado. E, portanto, Deus não podia aceitar a oferta se ela fosse com pecado. E eles não deixavam que isso acontecesse. Eles iam tirar com o garfo, iam tirar a carne ainda com a gordura e comiam-na com a gordura. Portanto, não estavam a transmitir a ideia de precisar que o pecado fosse retirado e queimado no fogo, como vai acontecer no fim. Percebes? Eles desvirtuaram completamente o significado dos sacrifícios. É isso que eu estou dizendo, porque no interesse não era expiação mais, o interesse Não, era a satisfação própria. era, Ou seja, exatamente. tirando da mente do povo a malignidade do pecado, não é? Era interessante que o povo continuasse a pecar, uma vez que podia ir lá e oferecer aquilo e depois estava tudo bem, porque assim eles tinham mais para eles. Uhum. É. Esses sacerdotes infiéis também agrediam a lei de Deus e desonravam o ofício sagrado pelas suas práticas vis e degradantes. Todavia, continuavam a poluir com sua presença o tabernáculo de Deus. Muitos dentre o povo, cheios de indignação ante o corrupto procedimento de Ofni e Fineias, deixaram de subir ao lugar designado para o culto. Vocês estão a pensar o mesmo que eu? Talvez. Fala, Vi. Talvez. Não quer dizer, é que o que nós estamos a ver aqui, portanto, temos sacerdotes, não é, que poluíam os serviços do santuário. E havia pessoas, que diz aqui, não é, que deixaram de subir ao lugar designado para o culto. Traduzido em termos atuais, pessoas que deixaram de ir à igreja. Deixaram de ir à igreja. Assim, Pronto. o serviço que Deus ordenara era desprezado e negligenciado.
porque se achava ligado com os pecadores, com os pecados de homens ímpios, ao mesmo tempo em que aqueles cujo coração era inclinado ao mal se tornavam audazes no pecado. A impiedade, a dissolução e mesmo a idolatria prevaleciam em terrível extensão. Portanto, irmãos, este quadro não é novo. Já no passado isto aconteceu. Eli tinha errado grandemente em permitir que os seus filhos ministrassem no ofício santo. Desculpando a sua conduta sob um pretexto ou outro, tornou-se cego aos seus pecados. Mas chegaram afinal a um ponto em que não mais ele podia cerrar os olhos aos crimes dos filhos. O povo se queixava das suas ações violentas e o sumo sacerdote ficou pesaroso e angustiado. Não ousou permanecer em silêncio por mais tempo. Mas os seus filhos haviam crescido com a ideia de consideração para com qualquer pessoa a não ser para consigo mesmos. Perdão, mas seus filhos haviam crescido sem a ideia de consideração a não ser por eles mesmos. Pois é. E agora não se preocupavam com quem quer que fosse. Ou seja, eles tinham crescido como egoístas. Não era? Egoístas, só eles contavam. Só o prazer deles interessava. Só os desejos deles é que importavam. Viam a mágoa do pai, mas os seus duros corações não se comoviam. Pois é. Ouviam-lhe as brandas admoestações, mas não se impressionavam. Tampouco modificavam a sua má conduta, embora advertidos das consequências do seu pecado. Se Eli houvesse tratado com justiça os seus próprios filhos, teriam sido rejeitados do ofício sacerdotal e punidos de morte. Temendo assim trazer ignomínia e a condenação pública a seus filhos, manteve-os nos mais sagrados cargos de confiança. Permitiu também que misturassem a sua corrupção com o santo serviço de Deus e infligissem à causa da verdade um dano que os anos não poderiam delir. Quando, porém, o juiz de Israel negligenciou a sua obra, Deus tomou a questão em suas mãos. Veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Uau! Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Deus acusou Eli de honrar os seus filhos mais do que ao Senhor. Eli permitira que a oferta designada por Deus como uma bênção a Israel se tornasse coisa desprezível.
E isto em vez de reduzir os seus filhos ao opróbrio pelos costumes ímpios e abomináveis. Aqueles que seguem as suas próprias inclinações, com uma afeição cega para com os filhos, para com seus filhos, condescendendo com eles na satisfação dos seus desejos egoísticos, e não fazem uso da autoridade de Deus para repreender o pecado e corrigir o mal, tornam manifesto que estão honrando os seus ímpios filhos mais do que a Deus. Agora transmitemos isso para os tempos de hoje, para os dias de hoje. Achamos nós que Deus é diferente, que já não atua da mesma maneira? Como é que não se sentirá Deus quando é desonrado na casa dele? Quando se colocam coisas à frente, acima, de honrar a Deus e de glorificá-lo e de fazer tudo o que Deus pede para que seja feito, bem feito. Como é que Deus não ficará ao ver pastores a serem corrompidos, mesmo pessoas que assistem, não é? Nós, a sermos corrompidos, como é que Deus não se sentirá com tanta iniquidade neste tempo? Dentro da sua casa, não estou a falar fora. E é por isso é que um dia ele porá termo a todas as coisas. É, É que aqui estão não mais... se trata, desculpa, Belinha, aqui não se trata só de não respeitar as coisas de Deus. É muito mais grave e mais profundo do que isso, porque aqui na página anterior fala, ele permitiu também que misturassem a sua corrupção com o santo serviço de Deus e infligissem à causa da verdade um dano que os anos não poderiam apagar. Uhum. Ou seja, daquele momento para frente, a coisa já estava estragada. Uhum. E ela fala que os anos não poderiam apagar. A coisa foi só se degradando cada vez mais. Não é Uhum. a ponto de chegar lá na época de Jesus e o templo está do jeito que estava. Eu vejo naqueles sacerdotes, eu vejo, na verdade, ao contrário, aqui, nesse exemplo dos filhos de Eli, uma miniatura do que eram os sacerdotes e fariseus daquela época, de Jesus. Uhum. É. Agora é a mesma coisa. Tudo o que se falha dentro da casa de Deus, o tempo não vai apagar. A taça de iniquidade está a ser cada vez mais cheia e mais cheia, até que transbordará e Deus diz: chega. Até aqui foi, agora sou eu que vou tomar as rédeas. É E por isso causa da malignidade do pecado, Vera. Nós não temos consciência da malignidade do pecado. Nós não temos. Nós não temos consciência do quão profundo é transgredir a lei de Deus. E é por isso que, não raras vezes, a gente continua a passar por cima das coisas. Talvez nós não tenhamos, porque nós não temos mais o profundo conhecimento de Cristo, não é? Eu acho que a gente está fazendo o caminho de volta, mas isso é penoso e doloroso, porque tem que haver morte. por isso, é por isso tudo que eu estou a falar também. Por isso é que é como tu estás a dizer, eu estou de acordo. Tudo o que está a ser feito, é óbvio que eu não sei se a gente não tem realmente a noção do que é o pecado. Eu acho que nós temos a noção da malignidade, ou não, olha, não sei bem dizer porque é que os nossos corações estão tão endurecidos? Porque nós sabemos se nós sabemos, a Bíblia diz, se vós sabeis praticar o bem, porque é que praticais o mal? Se nós sabemos perfeitamente bem que uma ou outra coisa é má, porque é que continuamos a fazê-la? Porque é que andamos naquela situação, como diz Margaret David, peca ora, peca ora, peca ora? Há coisas que nós realmente não temos. O poder vem de Cristo. Se nós queremos realmente que Ele cumpriu, se queremos no que está escrito, porque diz que está escrito que Ele cumpriu, fez tudo, não houve nada que não tivesse que fazer.
que deixasse por fazer. E se nós conhecemos estas coisas, porque é que nos continuamos a deixar? Por exemplo, a Belinha há pouco estava a dizer, estava a falar com relação, sim, Deus tem o poder, é Deus que vai fazer, no início, antes de nós começarmos o estudo, é Deus que vai fazer. Mas isso fez-me lembrar uma amiga minha, que ela compreendeu que era Deus que fazia, então o que é que ela fez? Eu vou fazer tudo, Deus é que me vai dar o poder para eu fazer. Então retrocedeu tudo, começou a comer o que já não comia, começou a vestir o que já não vestia, porque é Deus que vai fazer. E isto também é um grande perigo. E chega um ponto, quando nós retrocedemos assim, é óbvio que é Deus que nos dá o poder, mas Ele já deu. Nós é que temos que crer nisso. E se nós retrocedemos desta maneira, a nossa mente fica tão endurecida, depois, mais tarde, que ficamos tão confusos que já não sabemos o que é o bem e o que é o mal. E eu creio que chegamos a esse ponto que não temos a consciência ou não temos o discernimento do que é o bem e o mal, e andamos a praticar o bem como se fosse o mal e o mal como se fosse o bem. Então andamos assim, na boa, como se não houvesse problema nenhum. E depois há aquela situação de que Deus é amor. Deus é verdadeiramente amor, mas também é justiça. Deus não é um Deus permissivo. É um Deus de amor e compreensivo, misericordioso, perdão. Um Deus que tem muita paciência. Mas chega um ponto que já chega. E talvez seja isso também que tu dizes, Yaponira, porque se nós conhecermos, se nós fizéssemos o que ela no White diz, que nós devemos fazer todos os dias, 1 hora, todos os dias, o nosso amor por Cristo seria tão imenso, tão grande, mas tão grande, que nós não queríamos pecar de forma alguma. Como fez José. Como é que eu iria pecar contra o meu Senhor? Por uma mulher? Por o que é que fosse? Nós não iríamos pecar contra Cristo se o conhecêssemos profundamente. Tivéssemos este amor imenso por Ele. É assim, Vera, eu acho que a gente continua nesse processo, peca a hora, peca a hora, peca a hora, porque a gente continua dando voltas no pátio. A Ellen White, nos primeiros escritos, fala que Cristo quer que a gente esteja onde Ele está. E a gente tem que seguir o caminho reto. Nós temos que ir em frente. A justificação, uma vez que nós somos justificados, nós temos que seguir para o lugar santo e depois para o lugar santíssimo. Não sei, é uma coisa que veio aqui na minha mente agora, sabe? Porque quem está nesse processo que fica assim, não tá com foco lá na frente. Eu penso assim, não é o foco, é que a gente fica desmotivado de ver, nós, não é de ver, de irmos à igreja, um exemplo, e nós vemos que o povo torce o nariz, o povo, mas a gente tem que ter a confiança que Cristo não desistiu de nós e nós não desistimos de outros irmãos. E o que está faltando em nós é o discernimento, porque a profecia fala que nós vamos estar com a mente em nuvens. Nuvem é o quê? Escuras. Então não vamos discernir o erro, a mentira. Hoje nós estamos discernindo, sim. Nós temos hoje enxergado a justiça de Cristo, né? A justificação pela fé. Isso é que tem nos dado um porto seguro. Outro ponto que eu queria colocar, eu sempre estou olhando para mim, tá? Eu não estou olhando e julgando que eu não conheço ninguém, nem afastar de Cortou. Cristo, né? Então você vai querer ficar ali, sabendo que ele vai ficar perto do que está certo. Então a gente vai estar sempre em escolha ao nosso momento, a nossa mente, entre o certo e o errado, a todo instante. Às vezes o errado está ali te atraindo, mas aí você vai falar assim, eu não quero me afastar do eterno. E você vai ter a opção de estar sempre próximo dele. É assim que eu penso, né? Se eu estiver errado, que me corrijam. Sabe uma coisa que eu compreendi e eu creio que vocês também devem saber? Viver uma vida em santidade não é viver uma vida a lutar para chegar à santidade. Viver uma vida em santidade é nós já estamos a viver em santidade e não voltarmos atrás. Esta é a minha compreensão. Eu não compreendi isto no início, irmãos. Eu não compreendi isto desta forma. No início eu julgava que viver uma vida em santidade era lutar a vida inteira para chegar ao ponto que Paulo, por exemplo, chegou. Isto é um exemplo. Até que eu cheguei a compreender por textos e coisas que eu li,
Não, viver uma vida de santidade é eu já estar a vivê-la. Não é estar à espera anos e anos daquilo de estar a ver se chego lá. Como, por exemplo, houve um irmão que falou com uma irmã também, que era, agora não estou a recordar o nome dela, mas é uma irmã que fala sobre a alimentação, muito conhecida no Brasil. E ela estava a falar sobre a alimentação. E ele dizia: irmã, eu estou nesse processo de deixar estas coisas e não sei quê, a carne e etc. E ela disse: oh, muito bom, eu fico muito feliz por saber disso. E há quanto tempo, irmão? Há 20 anos. E ela, quando ouviu 20 anos, ela disse: irmão, 20 anos? Não achei que é muito tempo. Ainda nem sequer chegou lá. E isto fez-me lembrar, quando nós queremos chegar à santidade, então estamos 20, 30, 40 e 50 anos a lutar para chegar à santidade, quando nós já devíamos estar a vivê-la. O que é que aconteceu É com Paulo? Márcia Lobo Vidotto, não? E exatamente, a Márcia Lobo Vidotto. Nós temos que estar 40 e 50 anos para chegar lá, ou nós já devíamos estar 40 e 50 anos a viver lá, na santidade. E cada vez ser mais santos. Por isso é que eles subiram os degraus. É cada vez mais e mais e mais. Que aquele que está santo santifique-se mais ainda. Não é aquele que está à espera ou está-se a preparar, prepara-se para ir santificar. Não. Eu já tenho que viver uma vida digna para que quando Deus olhe para mim, não me veja a mim, mas veja Cristo e não seja uma vergonha. É neste aspecto que eu comecei a compreender isso, irmãos. E digo-vos, eu fiquei super agradecida, mas ao mesmo tempo envergonhada, porque eu julgava que era outra forma. Era de outra maneira. E é isto que acontece muitas vezes com o povo de Deus. E não só nestes aspectos, mas em outros mais. É outro ponto também que a gente tem que firmar nossa mente a cada amanhecer, que já somos salvos. Jesus já salvou, coisa que a gente fica buscando no Evangelho é aprender o caminho. Somos Exatamente. salvos e ponto. Somos salvos. E precisamos crer nisso. O ladrão da cruz creu no final. E nós não estamos no final, estamos na raspinha do final. Então, nós precisamos crer, porque eu tenho aprendido com os estudos, né, várias lives, que o decreto dominical não é para nós, é para os ímpios. Porque o ímpio é aquele que vai vir ainda decidir. Nós não, como vocês falaram aí, 20, 30, 40, 60 anos na fé, nós já não somos mais, já somos selados. Porque aquele que começa a entender que somos salvos, tudo que fazemos porque somos agradecidos porque somos salvos, nós estudamos, precisamos aprender história, mas a gente nunca pode deixar de perder o foco. O foco é a justiça. Somos salvos em Cristo e ponto. O inimigo não vai falar nada a nosso ouvido. Somos salvos. Jesus morreu por todos. E pelo Olha, ímpio. o inimigo até pode falar coisas ao ouvido. Nós é que pelas promessas temos que reivindicá-las e crer que aquilo que ele diz é tudo mentira. Não temos que abraçar isso. Nós temos que Temos que abraçar ter o que está escrito. paciência, como Cristo está tendo conosco, isso mesmo. Paciência com nossos irmãos, com nossos filhos. Às vezes não adianta a gente falar muito. E lembro sempre do Espírito de Profecia falando, nossas vidas têm que ser cartas abertas, lidas. E o brilho que Moisés, quando desceu do monte, é esse brilho que nós vamos ter, porque nós vamos estar salvos. E todos vão querer saber por que são assim, não estão perturbando mais, não estão falando mais. Estou incomodada porque eu gostava de ver eles incomodados falando. Então, vamos crer na palavra, somos salvos, nossa casa é salva. Como Deus vai agir, não sabemos. Mas eu sei que, da mesma forma que Ele agiu conosco, Ele vai agir com nossos filhos, nossos entes queridos, nossos amigos. Porque Deus é Deus, gente. Nosso Deus é tão poderoso que às vezes a gente fica temeroso com as coisas que há de vir, com as coisas, as profecias. Eu sei que a gente tem que estar atento, igual na Estrela do Oriente, né, que os magos tinha um povo ali atento aos sinais. Nós temos que estar atentos, sim, mesmo estando salvo, porque nós estando atentos, nós vamos ver os sinais. Não para que a gente venha ficar com medo, não, a redenção está próxima, né? É fácil a gente falar isso com as palavras, a gente sabe que o dia a dia, e colocar isso em prática é temeroso, como aconteceu aí agora o apagão, né? Eu fiquei assim pensando, meus irmãos lá em Portugal, será que todos moram em apartamento? Oh, meu Deus, será que isso vai ficar longos dias?
Isso foi só uma provinha que as pessoas que vivem nas cidades, né? A gente também sabe que não é fácil sair para os campos. Meu marido às vezes fala assim, morar nos campos. Eu falei assim, eu não quero, eu não gosto de cobra, mas eu vivo aqui já no meio delas, né? Aqui é um sítio, não é nosso, mas a gente sabe que a gente tem esse medo, a gente tem a dificuldade das privações que a gente já tem, a tecnologia, tudo à mão e à hora, o mercado, mas a gente sabe que são posições que Deus pediu para nós, não é Ó, que nós Cláudia, temos que aceitar. Oi, pode falar. Cláudia, às vezes temos medo de viver no meio das cobras de sangue frio, mas vivemos no meio das cobras de sangue quente. Verdade, e elas estão ao nosso lado e a gente achando que são amigos, aos parentes, achando que nos amam de verdade. E quando a gente se vê por tão pouco, eles se revoltam contra nós, por tão pouco eles não olham os estranhos, por tão Né? pouco a gente não está vendo nada ainda. E a gente vê se rebelarem contra nós às escuras. E a gente, quando vê alguma situação que a gente se surpreende, a gente fala assim, eu não me conheço, porque a gente pode ser esse amanhã. Então, a gente É, pode dizer assim, eu não me conheço, para não dizer que eu não é, conheço o outro. E a gente fica é, pensando que não sejamos o perseguidor dos nossos irmãos, né? Que sejamos é. perseguidos, né? Essa frase eu acho muito forte quando alguém coloca. Então, por isso que eu estou reprisando. Vamos então avançar para terminar este capítulo. Eu vou repetir: aqueles que seguem as suas próprias inclinações com uma afeição cega para com seus filhos, condescendente com eles na satisfação dos seus desejos egoísticos e não fazem uso da autoridade de Deus para repreender o pecado e corrigir o mal, tornam manifesto que estão honrando seus ímpios filhos mais do que a Deus. Estão mais ansiosos por defender a reputação deles do que glorificar a Deus, mais desejosos de agradar a seus filhos do que comprazer ao Senhor e agradar o seu serviço de toda a aparência do mal. Perdão, e guardar o seu serviço de toda a aparência do mal. Deus responsabilizou Eli como sacerdote e juiz de Israel pela condição moral e religiosa do seu povo e, em sentido especial, pelo caráter dos seus filhos. Ele devia, a princípio, ter tentado restringir o mal por meio de medidas brandas, mas se estas não dessem resultado, devê-lo-ia ter subjugado pelos meios mais severos. Então, isto é alguma coisa que não pode ficar só às vezes pelas palavras, não é? Por vezes tem que se usar outros métodos. Incorreu no desagrado do Senhor por não reprovar o pecado e executar a justiça no pecador. Então não é só reprovar o pecado, é também executar a justiça no pecador. Não se pôde contar com ele para que Israel fosse conservado puro. Aqueles que têm muito pouca coragem para reprovar o mal, ou que pela indolência ou falta de interesse não fazem um esforço ardoroso para purificar a família ou a Igreja de Deus, são responsáveis pelos males que possam resultar da sua negligência ao dever. Então acho que todos nós estamos aqui incluídos, não é? Somos precisamente tão responsáveis pelos males que poderíamos ter obstado nos outros pelo exercício da autoridade paterna ou pastoral, como se esses atos tivessem sido nossos. Eli não dirigiu a sua casa segundo as regras de Deus para o governo da família. Seguiu o seu próprio juízo. O extremoso pai deixou de tomar em consideração as faltas e pecados dos filhos em sua meninice, comprazendo-se com o pensamento de que, após algum tempo, eles perderiam as suas más tendências. Muitos estão hoje a cometer erro semelhante. Julgam que conhecem um meio melhor para educar os filhos do que aquele que Deus deu em sua palavra. Alimentam neles
más tendências insistindo nesta desculpa. São muito novos para serem castigados. Esperemos que fiquem mais velhos e possamos entender-nos com eles. Assim, os maus hábitos são deixados a se fortalecerem até que se tornam uma segunda natureza. Os filhos crescem sem sujeição, com traços de caráter que são para eles uma maldição por toda a vida e que podem reproduzir-se em outros. Não há maior desgraça para os lares do que permitir que os jovens sigam o seu próprio caminho. Quando os pais tomam em consideração todo o desejo dos filhos e com estes condescendem no que sabem não ser para o seu bem, os filhos logo perdem todo o respeito para com os pais, toda a consideração pela autoridade de Deus e do homem, e são levados cativos à vontade de Satanás. A influência de uma família mal dirigida é dilatada e desastrosa a toda a sociedade. Acumula uma onda de males que afeta famílias, comunidades e governos. Por causa da posição de Eli, a sua influência era mais vasta do que se ele fora homem comum. A sua vida familiar era imitada em todo o Israel. Os funestos resultados do seu proceder negligente e amante da comodidade eram vistos em milhares de lares que se modelaram pelo seu exemplo. Se condescende com os filhos em práticas ruins, ao mesmo tempo em que os pais fazem profissão de religião, a verdade de Deus é levada ao opróbrio. A melhor prova do cristianismo de uma casa é o tipo de caráter gerado pela sua influência. As ações falam mais do que a mais positiva profissão de piedade. Se os que professam a religião, em vez de aplicarem esforços ardorosos, persistentes e diligentes para manter um lar bem dirigido em testemunho dos benefícios da fé em Deus, fossem frouxos em seu governo e condescendentes com os maus desejos dos seus filhos, estarão a fazer como Eli e trarão vitupério à causa de Cristo e ruína sobre si e suas casas. Mas, por maiores que sejam os males da infidelidade paterna sob qualquer circunstância, são eles 10 vezes maiores quando existentes nas famílias daqueles que são designados para ensinadores do povo. Quando estes deixam de governar a sua casa, estão, pelo seu mau exemplo, transviando a muitos. A sua culpa é tanto maior do que a dos outros, quanto a sua posição é de maior responsabilidade. Fora feita a promessa de que a casa de Arão andaria diante de Deus para sempre. Mas esta promessa fora dada sob condição de que se dedicassem eles à obra do santuário com singeleza de coração e honrassem a Deus em todos os seus caminhos, não servindo ao eu, nem seguindo as suas próprias inclinações perversas. Eli e seus filhos tinham sido provados, e o Senhor os encontrara inteiramente indignos da exaltada posição de sacerdotes ao seu serviço. E Deus declarou: longe de mim. Ele não pôde cumprir o bem que tencionara fazer-lhes, porque deixaram de desempenhar a sua parte. O exemplo dos que administram as coisas santas deve ser de maneira que incuta no povo a reverência para com Deus e o receio de o ofender. Quando os homens, servindo de embaixadores da parte de Cristo, 2 Coríntios 5:20, para falar ao povo acerca da mensagem de misericórdia e reconciliação enviada por Deus, fazem uso da sua vocação sagrada, qual manto para encobrir a satisfação egoística ou sensual, constituem-se eles os agentes mais eficazes de Satanás. Como Ofni e Fineias fazem com que os homens desdenhem a oferta do Senhor. Podem prosseguir com a sua má conduta em segredo por algum tempo, mas, quando finalmente é apresentado o seu verdadeiro caráter, a fé do povo recebe um abalo de que muitas vezes resulta a destruição da sua confiança na religião. É isto que eu acho que vai acontecer com muitas pessoas. Fica na mente uma desconfiança contra todos os que professam ensinar a palavra de Deus.
A mensagem do verdadeiro servo de Cristo é recebida com dúvida. Surge constantemente a pergunta: não se mostrará este homem ser como aquele que julgávamos tão santo e achamos tão corrupto? Assim a palavra de Deus perde o seu poder sobre a alma dos homens. Na reprovação de Eli a seus filhos, acham-se palavras de uma significação solene e terrível. Palavras que todos os que ministram em coisas sagradas bem fariam em ponderar. Pecando o homem contra o homem, os juízes os julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Houvessem os seus crimes lesado unicamente os seus semelhantes, e poderia o juiz ter feito a reconciliação, indicando uma pena, exigindo a devida restituição, e assim os transgressores poderiam ter sido perdoados. Ou, se não tivessem eles sido culpados de um pecado de presunção, uma oferta para o pecado poderia ter sido apresentada por eles, mas os seus pecados estavam de tal maneira entretecidos com o seu ministério de, na qualidade de sacerdotes do Altíssimo, oferecerem sacrifício pelo pecado, e a obra de Deus foi de tal maneira profanada e desonrada perante o povo, que nenhuma expiação por eles poderia ser aceita. O seu próprio Pai, embora fosse sumo sacerdote, não ousou interceder em favor deles. Não os podia defender da ira de um Deus santo. De todos os pecados são os mais culpados os que lançam o desdém aos meios que o céu proveu para a redenção do homem, pecadores estes que, de todos os pecadores são os mais culpados os que lançam o desdém aos meios que o céu proveu para a redenção do homem, pecadores estes que, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Hebreus 6:6. Vamos orar. Não sei se alguma de vós sente desejo de orar. Alguém está disponível? Pode ser, ora. Meu Deus, nos ajuda. Nós falhamos. Não temos poder em nós de transformar aquilo que erramos. Mas, Senhor, não imputa em nós o nosso pecado, mas nos ajuda. Nos dê força, nos dá sabedoria, dá-nos poder, Senhor, em agir. Para que nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E poder também outros ver o poder do Senhor em nossa vida. Que podemos governar nossos filhos. Nós não temos em nós a força de transformar aquilo que está, mas Tu tens, Pai. Ajuda cada um de nós aqui nesse grupo, como todos que estão ouvindo esta mensagem. Que todo o Teu povo, mesmo que custe a dor aqui, mas é por amor de nos transformar. Ajuda nossos filhos. Eles não têm força, não têm poder e ao mesmo tempo não se moldaram os caráteres já. Mas Tu podes, Senhor, podes fazer a obra e nos ajude a fazer a parte que nos cabe com sabedoria. Dá-nos isso, Pai. Nós Te pedimos para que nós não venhamos também ser perdidos e nossos filhos por nossas falhas, por não ter feito aquilo que tinha que ter sido feito. Que a graça de Jesus venha abundar nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amém.